Amém, irmãos. Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui, tendo aula particulares da cultura, podendo desfrutar do melhor dessa terra. Então, já de largada, eu já fui no melhor lanche da colônia, depois me levaram para tomar o melhor sorvete, aqui tudo é o melhor, né? Depois o melhor sorvete, eu estou em busca do melhor queijo. Fica a dica aí. Se Deus falar alguma coisa no seu coração, tem espaço na minha mala. Eu estou muito feliz aqui. Eu estou muito feliz. Eu sou feliz. Minha esposa, ainda quando nós namorávamos, ela me ligava, a gente morava longe. Eu fui um daqueles que o relacionamento deve quase tudo a Deus, né? E a TIM, né? A operadora, que fez uma promoção de 25 centavos quando eu namorava e a gente podia se falar à vontade. E todas as noites que a gente se falava, morando à distância, né, namorando à distância, ela me perguntava: Daniel, você está feliz? Aí eu falava: amor, eu sou feliz. A felicidade para mim é um absoluto, não é uma circunstância. Jesus me encontrou, eu não consigo mais compreender a expressão de ser desvinculada do estar. Então, nem sempre eu estou contente, mas eu sempre estou feliz. Tem dia que você vai me ver triste, num aspecto de reflexivo, chorando. A Bíblia tem um livro chamado Lamentações, então cabe na nossa vida. A vida é feita de ciclos, né? O texto bíblico, na sabedoria, vai dizer que tem tempo para todas as coisas. Tem tempo de chorar, mas tem tempo de sorrir. E estar aqui com vocês, para mim, é viver esse ciclo de Deus. Poder ser lembrado por alguns hinos que meus avós assoviavam, e que nós celebramos até em algumas reuniões familiares, como por exemplo, Grandioso és tu, essa beleza da história cristã sendo contada pelo seu povo, essa coisa grandiosa do Espírito Santo nos visitando. Então assim, não tem como estar aqui, eu estou feliz e constrangido, porque eu me sinto assim, num sentimento um tanto que eu queria estar ouvindo as histórias. Eu queria conhecer a história de vocês. Eu sou quase um PhD sobre os menonitas. Os menonitas sabem tanto de menonitas que nem eu agora. Eu escutei tudo que existe no YouTube. Eu escutei sobre as transições de vocês, sobre Santa Catarina, sobre aqui, sobre a construção desse templo, sobre a colônia, sobre o que se vende, o que se faz. Sei do irmão que vende o leite, sei do irmão que produz a soja. Então assim, é uma coisa que... por que eu faço isso? Porque eu entendo que Deus nos constituiu família. E todas as vezes que eu vou em alguma igreja, eu quase corro o risco de nem me apresentar, porque é como, sabe aquele termo, não sei se você já ouviu, saudade do que eu nunca tive? É quase isso, é uma saudade de quem eu nunca vi. Eu chego aqui como se eu tivesse visto vocês em algum canto, porque essa coisa do Espírito Santo, apesar de não vir da mesma tradição, eu sou assim, um pouco mais distante, minha família vem da Espanha, e visitando agora a Europa por alguns meses, eu fui percebendo, através dessa nossa tradição, o quanto é importante viver os ciclos, e o quanto é importante agradecer. Eu estava recentemente vivendo um período na Inglaterra, e eu nunca entendi porque as pessoas tiravam a blusa, porque você sabe que agora, por conta da guerra, o gás e a energia subiu demais, e nem todo mundo consegue deixar a casa aquecida o dia inteiro, e eu sinto frio, né? Ainda mais em temperaturas negativas. E quando eu chegava na casa de alguma família, a gente sempre tirava a blusa e colocava logo na porta. Quanto mais tradicional é a família, mais assim, bem... Tem uma liturgia nas famílias, eu acho isso o máximo. E aí eu ficava encanado, porque em alguns lugares estava frio, a casa estava fria, eu sentia frio, sou brasileiro. E aí tirava-se a blusa. Aí um dia eu tive coragem e perguntei: por que tem que tirar a blusa assim? Por que tem que tirar a blusa? Aí um senhor, seus 85 anos, falou assim para mim: é para a gente lembrar a importância da bênção de ter a blusa. Eu falei, como assim? Aí ele continuou explicando, presta atenção, ele falou assim: toda vez que você chega aqui e você tira a blusa, para sair você vai ter que pôr ela. E quando você sair, você vai perceber que Deus te deu ela. E muitas pessoas não têm ela. E você vai agradecer por ela todos os dias. Eu falei, faz sentido. Então, quase toda tradição tem algo belo, algo que tem sentido,
mas às vezes precisa ser explicado, senão a gente não entende, né? E eu estou muito feliz, eu espero recebê-los lá na nossa congregação. Eu brinco que a sede mundial é em Santo André, é a única também, né? Então, é a sede mundial. Quando eu falo isso, as pessoas acham que eu sou um grande preletor. Não, não é verdade. Só tem aquela congregação, eu faço parte de um ministério que tem outras congregações. E fiquei feliz de saber que alguns aqui já passaram por lá. Santo André, São Bernardo, algumas famílias já viveram ali, trabalhando na Volkswagen e coisa e tal, e nós estamos lá. E quero te convidar a estar conosco em outra ocasião. Sou casado, pela graça de Deus. Algumas pessoas têm dificuldade até de acreditar nisso, mas Deus visitou a Carol. Não sei o que tinha na cabeça dela naquele momento. Eu não fiz nenhuma promessa, nem enganei. Eu falei a verdade, assim, Deus visitou ela e ela aceitou, a gente casou. Eu estou no Ministério Integral há 16 para 17 anos. Eu já quase não sei mais lembrar da minha vida. Então eu me converti com 16, comecei a viajar com 17. Porque para mim não faz sentido conhecer Jesus sem poder falar para ele, para todo mundo a respeito dele. Então, apesar das brincadeiras que o pastor Marcos faz comigo, e fez muito mais ontem, que era jovens, né? Aí ele se solta mais, então fico de olho nele. Eu nunca neguei um convite. Graças a Deus, em 18 anos viajando, todos os convites que eu pude ir, eu ia. Sem perguntar o lugar, sem perguntar o tipo de gente. Então tem horas que a gente está no frio, tem horas que a gente está no calor. Isso de fato não é o que mais interessa. Para mim, onde tem gente, onde há esperança, se Deus me chamar, eu vou. Nós, pela graça de Deus, temos 2 filhos. A Sara, que se estivesse aqui não estaria esse silêncio, porque ela tem uma condição de uma energia, ela foi visitada pelo Espírito muito cedo. Ela é pentecostal desde que nasceu, assim. O Matias já é o oposto, é um ser contemplativo. O Matias pensa, ele é uma criança de 4 anos que medita. Para falar com você, ele pensa, ele tira conclusões. Ontem ele falou assim para minha esposa, pela manhã, quando eu peguei o avião para vir, ele disse assim: mãe, 4 anos, hoje é o melhor e o pior dia da minha vida. Menino de 4 anos. Quase não é dramático, né? E ela falou assim: por que, filho, é o pior dia e melhor dia da sua vida? Ele falou assim: porque tem apresentação na minha escola e eu ensaiei muito para fazer isso. E eu estou muito feliz, é a primeira grande apresentação que eu vou cantar, então hoje é o melhor dia da minha vida. Ela falou assim: mas por que é o pior? O pior é porque o papai não está aqui. E ele foi viajar de novo. Então toda vez que eu vou viajar, ele fala: papai, de novo, papai. Você vai viajar de novo? Eu falo: eu vou, filho. E ele me pergunta: por que você vai viajar? Eu falo assim: porque o papai vai visitar a sua família. O papai vai lá ver alguns irmãos que nós temos em outro lugar. E eles querem conversar com o papai e nós vamos visitar. E depois você vai. Então quase sempre que eu volto, na segunda vez, eu volto com a família. Então, irmãos, se for agradável, já prepara um quarto maior, porque eu não venho solo, eu só venho sozinho para abrir o caminho. Depois eu trago todo mundo, e trago a igreja de vez em quando, assim, acaba com a paz. Eu quero ler com você o texto de Lucas, capítulo 17. Creio que é um texto um tanto quanto conhecido. Pela manhã, quando acordei, eu fui acordado, né? Porque eu estou numa casa com uma criança, e logo pelas 6 da manhã o galo cantou, mas não era um galo, era uma criança cantando. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi justamente o Salmo 126, que o pastor leu aqui: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai correndo e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. E desse texto, Deus me levou a esse texto. Lucas, capítulo 17, versículo
11, diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhes agradeceu. Era este um samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então lhes disse: levanta-se e vá, a tua fé te salvou. Que Deus nos abençoe e nos dirija nesse momento da reflexão. Se você quiser, você pode deixar sua Bíblia aberta, a gente vai passear um pouquinho nesse texto e vamos tentar aplicar algumas coisas rapidamente ao nosso coração, nesse culto, nessa pausa que nós fazemos de gratidão. Bom, algumas questões aqui desse texto que é porventura conhecido e deve ter alguma memória, deve lhe trazer quando você lê esse texto conhecido como a cura dos 10 leprosos. Algumas coisas aqui me chamam muita atenção. E é muito importante que quando nós vamos ler o texto bíblico, essencialmente as narrativas, que nós tenhamos pelo menos 2 coisas. A primeira é calma. A primeira é calma, ler o texto com calma. E a segunda é imaginar as cenas. Quando nós lemos narrativas, nós precisamos entender que as narrativas têm compassos. Elas têm começo, elas têm meio, elas têm um clímax, elas têm uma conclusão, elas têm um fim. Quando a gente está aqui, a primeira informação que Lucas nos dá através do Espírito Santo é que Jesus estava de caminho a Jerusalém. Então perceba comigo em nome de Jesus. Em Lucas, a partir do capítulo 9, Jesus inicia os seus passos em direção a Jerusalém, em direção à consumação, em direção ao sacrifício. Então Lucas se ocupa de contar a história do fim, praticamente dos últimos dias. Lucas fala da infância, mas Lucas também fala dos últimos dias de Jesus. E aqui nós conseguimos perceber que Jesus, apesar de ter um rumo, ter uma direção, saber para onde ele vai, Jesus não está com pressa. Jesus tem calma. Lembra daquele texto ainda em Lucas, se não me engano, capítulo 8, quando Jesus, indo a caminho da casa de Jairo, curar a filha de Jairo, uma moça que havia 12 anos gastara todos os seus bens, ela toca em Jesus, Jesus para. Então, esses compassos, eles precisam ser respeitados. Então, Jesus, a caminho de Jerusalém, com uma convicção plena do que ele faria, da forma como ele se entregaria, ele ainda tem tempo de ouvir, de conhecer, de curar, de conversar, de ministrar. Então, a caminho de Jerusalém, acompanha comigo, Jesus passou por uma divisa. Qual divisa? A divisa da Samaria e da Galiléia, uma divisa não muito comum, não era um caminho de judeu, ali havia uma comunidade dos leprosos. Olha que interessante, quando os leprosos viram a Jesus, se você quiser sublinhar aí no versículo 12, o texto bíblico diz que eles ficaram a certa distância. Aqui, um pouco diferente da mulher do fluxo de sangue, que tocou nas vestes de Jesus, um pouco diferente daquele outro leproso que Jesus tocou. Aqui, essa comunidade de leprosos, que eram 10, eles veem Jesus, eles chamam a Jesus, eles dizem: mestre, tem piedade de nós. Mas antes de dizer mestre, tem piedade de nós, o texto bíblico nos diz que eles não vieram tão perto, eles ficaram a certa distância. É importante a gente entender isso.
Eles ficaram certa distância. Por que eles ficaram certa distância? Obviamente, porque eles são leprosos. Hoje, graças a Deus, a medicina evoluiu demais. E a lepra é algo, sim, totalmente tratado e possível. Mas nos tempos de Jesus, a lepra não era só uma doença de pele. Não era só uma questão física. Nos tempos de Jesus foi agregado a essa doença uma condição espiritual. A lepra não era só algo que fazia mal para o meu corpo. A lepra era um conjunto de segregação. Por conta da lepra, as pessoas tinham que sair de casa. Não tem importância se é seu filho ou seu neto. Se ele tivesse lepra, ele tinha que sair. Ele não podia ficar. As pessoas que encostassem em alguém que tem lepra, mesmo não sendo uma doença tão contagiosa quanto se pensava, mas as pessoas que tocavam em alguém que tinha lepra, eles ficavam impuros. E eles precisavam passar por um ritual, você sabe disso, por um ritual de purificação que durava semanas. E eles tinham que passar por um movimento de humilhação. E eles tinham que ir a Jerusalém, eles tinham que ir ao templo, eles tinham que esperar o sacerdote, eles tinham que ouvir da boca do sacerdócio que eles estavam puros, para então poder voltar à convivência social e espiritual. Então a lepra, mais do que uma doença de pele, era uma doença séria espiritual de segregação. O que acontecia? Os leprosos tinham que sair das cidades, e eles iam para o campo. E no campo formavam as suas comunidades. E olha que poderoso que é isso aqui. Porque essa comunidade de leprosos é uma comunidade de judeu e de samaritano. Olha o que uma doença faz. Olha o que uma doença faz. Junta os inimigos. Quando você não tem mais nada, a última coisa que você está preocupado é isso. E eles fizeram ali uma comunidade de samaritano com judeu, misturada. Mas eles tinham consciência, olha que interessante, as pessoas que tinham lepra, mas não tinham algo tão visível, porque você sabe, a lepra corroía os dedos, corroía os pés, ficava muito aquela crosta, aquela ferida aberta, mas alguns não tinham esse nível de lepra. Alguns eram considerados leprosos, mas aquilo não era visível. Você sabe o que se fazia com as pessoas que eram leprosos e não tinham uma lepra visível? Colocava-se um sino, como que de gado, para que quando essa pessoa chegasse, o sino balançasse e as pessoas pudessem sair. Você sabe qual era o ritual de um leproso quando chegava numa cidade? Eles tinham que entrar gritando, dizendo, leproso, leproso, para que as pessoas se afastassem. Então eles sabem quem é Jesus, mas eles respeitam Jesus. Eles ficam a certa distância de Jesus. Eles sabem da sua condição, sabem da condição de Jesus, eles conhecem Jesus, eles chamam Jesus de mestre. Mas eles sabem que Jesus não é só um mestre da lei. Jesus não é um rabi tradicional. Mais do que um rabi que tem poder, mais do que um rabi que tem autoridade para o ensino, Jesus é um rabi que tem compaixão. Mestre, tem compaixão de nós. Eles sabem que Jesus é um mestre misericordioso. Eles sabem, então eles se afastaram. Eles formaram seus clãs. Eles aqui têm um movimento de fé que em poucos foi encontrado no Novo Testamento. Percebe que eles têm fé. A maioria das vezes Jesus curou alguém instantaneamente. Nessa ocasião, Jesus curou no caminho. Observe comigo e perceba que Jesus diz assim, vá se apresentar ao sacerdote. Mas preste atenção, o último lugar que eles podem ir é no templo. Como é que eles poderiam se apresentar ao sacerdote se eles ainda estão com lepra? Mas perceba, não há nenhuma dúvida, não há nenhum questionamento. Jesus diz assim, vá se apresentar ao sacerdote. E eles foram. E o texto bíblico diz que no caminho eles foram curados, e alguns deles continuaram o caminho, e foram até o templo, porque você sabe, quem determinava a saúde não eram os médicos,
eram sacerdotes. Então, mesmo tendo sido curados, eles precisavam de um aval espiritual, de um sacerdote que pudesse dizer: eles estão curados, e assim eles podem voltar ao convívio. Olha o que acontece, eles são cheios de fé, eles respeitam Jesus, eles ficam a certa distância, eles conhecem Jesus, eles sabem que Jesus é mestre, eles sabem que Jesus é um mestre cheio de compaixão, eles têm uma fé que muitos de nós, ou pelo menos eu, dificilmente teria, porque eles são curados no caminho. Só que aqui é uma quebra de raciocínio lógico desse texto, porque aqui, quando eles são curados, imediatamente um deles, percebendo a cura, ele volta a Jesus. Aí você pensa: é porque ele é samaritano. Tá bom, irmãos, tem essa questão, mas não tem só essa questão, porque os samaritanos não negavam toda a lei, havia um outro complemento de lei, mas ele também precisava desse aval, ele também precisava. Então, ele é um samaritano, ele está ali, ele é curado, ele vai, ele segue, ele volta, e quando ele volta, ele vive pelo menos 3 aspectos que considero eu ser muito importante quando nós falamos de gratidão, e cantamos aqui diversas canções de gratidão. A primeira expressão que eu e você devemos perceber nesse texto é que a gratidão, em primeiro lugar, ela nos faz reconhecer que tudo que nós temos vem de Deus, é graça pura. Perceba isso em nome de Jesus. Quando ele chega ali, a diferença entre ele e os demais é que, para ele, me parece muito importante demonstrar essa ideia de que não tem a ver comigo. Não foi porque eu obedeci, não foi porque eu tive fé, não é porque eu respeitei, não é porque eu obedeci, é porque Deus me visitou. E eu vi Deus em forma de Cristo, então eu volto a Cristo. Olha que interessante, a gratidão é algo que nos faz reconhecer e pensar diariamente que tudo que nós temos é graça de Deus. É bem possível que alguns não consigam perceber. É bem possível que alguns, após uma grande colheita, após um grande resultado, após uma grande vitória, após uma grande conquista, sofra a tentação de olhar para si e pensar: eu acertei, eu tenho os méritos, eu conquistei, eu me eduquei, eu estudei, eu tomei as melhores decisões. Eu creio que nós, como cristãos, devemos estudar, devemos nos educar, devemos tomar as melhores decisões, mas nem toda essa gama de acertos podem resultar em algo bom. Tudo que é bom, só é bom porque vem do único bom. Certa vez, alguém que pensava muito a respeito de si, chegou para conversar com Jesus e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe responde: por que me chamas bom? Bom só há um, que estás nos céus. Mas se você quer saber, eu vou te dar o compêndio teológico. Faça isso. Ele responde: eu faço tudo isso. Como quem diz assim: eu observo tudo, eu faço tudo, eu acerto todas. E nessa presunção de quem acerta todas, a gente pensa que os nossos todos os acertos, no fim, nos levam a Deus. Isso é mentira. É totalmente ao contrário. Foi por causa do nosso pecado que Deus se aproximou de nós. É graça pura. Os meus acertos não revelam esse poder. Foi quando Deus nos visitou que essa consciência começou a ser gerada em nós. Então nós podemos ter os títulos, nós podemos ter as melhores e maiores colheitas. Isso é graça, isso é bênção. Só que no fim, na nossa mente, no nosso coração, em primeiro lugar, nós não podemos deixar nenhum pensamento de vanglória, como quem dissesse: eu acertei e o Senhor me abençoou. Não, o Senhor me abençoou, por isso acertei. A bênção está sempre antes do resultado.
Abraão foi chamado para ser uma bênção para todas as famílias da terra, muito antes do Isaac nascer. Então a bênção é anterior. Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais, e no decorrer da nossa vida elas vão se materializando, e quando elas se materializam, alguns dizem, eu tenho condições, outros preferem dizer, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. A palavra de Deus diz que a bondade de Deus, como cantamos, dura para sempre, ela é eterna. Uma segunda questão que nós podemos vivenciar aqui, em primeiro lugar, então, Deus nos coloca a respeito da gratidão, e o nosso primeiro exercício é reconhecer que tudo que nós temos vem de Deus. Se você puder um dia escrever as coisas mais pontuais da sua vida, todas as transições que você viveu, todas as mudanças, todas as peregrinações, vocês mais do que eu sabem disso, que quando se chegava num lugar deserto, onde ninguém pensava que dali podia sair algo bom, Deus nos visitava. Deus nos visitava. E aquele solo muitas vezes sem nenhuma constância, ou aparentemente não bom, era florido. É exatamente isso que pensa o salmista quando disse, Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Negueb é deserto. Negueb é deserto. Jesus está como quem diz assim, quando Deus, presta atenção no nome de Jesus, quando Deus nos visita, Ele transforma os desertos em bosques. Há uma esperança, não por causa da nossa capacidade de escolher ou de semear. Há uma esperança porque quando nós semeamos no nome de Jesus. E é Ele quem dá o fruto no devido tempo. Então, em segundo lugar, se há algo que eu aprendo nesse texto a respeito de gratidão, é que a gratidão nos coloca no lugar ideal. Qual é o lugar ideal do ser humano? Aos pés de Jesus. Preste atenção no nome de Jesus. Esse que voltou agradecendo. Voltou agradecendo. Versículo 15. E ele voltou louvando. Isso é em alta voz, como nós fizemos aqui. Mas no versículo 16 você poderia grifar se você pudesse. O versículo 16 nos diz que, em primeiro lugar, ele se prostrou aos pés de Jesus. Ele adorou com a sua voz, mas ele se prostrou. Se prostrar, irmãos, se lançar aos pés de Jesus, não é apenas no tempo de Jesus uma condição de humildade, ok? Hoje a gente entende muito bem isso, sim. Às vezes as pessoas se prostram e elas estão ali aparentando uma certa humildade. Nos tempos de Jesus, se prostrar diante de alguém não é um assunto referente à humildade. Nos tempos de Jesus, se prostrar em frente a alguém está no aspecto de senhorio. Aquele samaritano não se prostra porque ele é humilde, ele se prostra porque ele reconhece que ele é servo e que ele encontrou o Senhor. Então, olha aqui, olha o que ele falou, ele se prostra, ele fica ali, ele está sentado, ele está agora prostrado aos pés de Jesus, ele vai agradecendo. E todas as vezes que você pensa em se relocar, você vai lendo a Bíblia, e a Bíblia vai nos mostrando isso assim, nesse nível de importância. A primeira coisa que nós devemos fazer é reconhecer que tudo que nós temos vem de Deus. Mas isso nos leva a um movimento, que é um movimento de adoração. Quem reconhece que tudo que tem vem de Deus, o adora e se prostra. É impossível ficar como nós estamos, eretos, se frente a nós está não somente o Criador, mas o Senhor de todas as coisas. Aquele que criou, mas que sustenta, o dono de tudo. Olha que interessante, Pedro, em Lucas capítulo 5, falamos com os irmãos e irmãs ontem a respeito desse texto. Lucas capítulo 5, eu não vou ler, mas você deve lembrar dessa história.
O primeiro encontro ali que Jesus tem e começa a conversar com Pedro, ele é assim, ele é conhecido como a pesca maravilhosa. Mas se você quiser ler esse texto do capítulo 5, do versículo 1 ao 11, você vai encontrar algumas expressões que são magníficas. A primeira expressão que tem ali é que quando Jesus chega para conversar com Pedro, ele diz assim: Pedro, vá para onde as águas são mais profundas e lance novamente as redes para pescar. Acompanhe comigo, se você abriu sua Bíblia, a resposta de Pedro. Pedro diz: Mestre, pescamos a noite toda e não pegamos nada. Mas porque tu, quem dizes, lançaremos as redes. Ok? Grifa aí a palavra mestre. Depois que Pedro pesca, já entendeu? Ele volta e agora ele se prostra e diz: Senhor. Tem gente que está satisfeito em chamar Jesus de mestre. Mas a melhor coisa da vida é conhecer que, para além de mestre, Ele é o nosso Senhor. João capítulo 13. O texto conhecido como lava-pés. Jesus diz assim: vocês me chamam de mestre e Senhor, e eu sou. Mas sendo, porém, eu Senhor e mestre, observe essa transição. Vocês me chamam de mestre e Senhor, mas eu sou Senhor e mestre. Reconhecer que Jesus é mestre é bom, mas reconhecer que Ele é o Senhor é melhor, porque quando nós reconhecemos que Ele é o Senhor, nós reconhecemos que nós somos servos, e se reconhecemos que somos servos, terminamos prostrados diante dEle. Nós não ficamos eretos como quem conquista, mas nos prostramos como quem foi conquistado. Nós não ficamos eretos como quem conquista, mas ficamos prostrados como quem foi conquistado. Jesus nos conquistou. Foi por sua graça, foi por seu amor. É muito importante você e eu entendermos isso nessa manhã. Se nós reconhecemos que tudo vem de Deus, nós terminamos prostrados. Lembra comigo o texto de Marta e Maria? Quando Jesus entrou na casa, duas irmãs estavam ali, uma estava aos pés de Jesus, o ouvindo, e a outra estava como quem se ocupa de outras coisas. Jesus diz assim: Marta, você ainda não entendeu a melhor parte. Qual é a melhor parte? A melhor parte é estar aos pés de Jesus. Lembra comigo Lucas capítulo 8, a história do gadareno, que vivia em sepulcros, não vestia roupa e era preso em correntes. Depois que ele encontrou Jesus, como é que ele foi parar? Vestido em perfeito juízo. E onde que ele terminou? Aos pés de Jesus. Lembra comigo Jairo? Quando encontrou com Jesus, um homem muito importante da sua religião. Agora, quando ele vê Jesus, antes de pedir um favor, presta atenção no nome de Jesus, antes de pedir um favor a Deus, ele primeiro reconheceu quem Deus é. Ele se prostrou. Não há um lugar melhor para nenhum de nós do que aos pés de Jesus. Reconhecer quem Ele é, para então reconhecer quem nós somos. E por último lugar, em terceiro lugar, quem entende esse espírito de gratidão, testifica a respeito da salvação. Presta atenção, no versículo 19, o texto bíblico diz que ele voltou e Jesus olhou para ele, e Jesus disse: levanta-se, vai, a sua fé te salvou. Talvez na sua Bíblia tenha uma letrinha aí, na palavra salvou. Dá uma olhada bem pequenininha, deve ter uma letrinha aí. E ela te leva para um apêndice que está aqui embaixo. Porque o verbo, tem a letrinha? O verbo salvou é só nas Bíblias de papel que tem letrinha. O senhor está muito sofisticado. Essa letrinha te leva a algo importante. Que esse verbo que nós traduzimos em português por salvou, pode ser também traduzido por curou. E aí é uma grande dificuldade de tradução, porque ser salvo e ser curado
São coisas totalmente diferentes, mas em português nós não temos a palavra. Por isso que eu gosto dessa tradução da NVI, quando trabalha exatamente na expressão que eu mais considero, essa ideia de salvação. Porque todos foram curados. Ok? Mas é bem possível que só um foi salvo. E eu te faço uma pergunta básica. O que é melhor? É isso. Mas alguns pretensiosamente vão tentar fazer um arranjo, um compêndio teológico para dizer assim, é isso mesmo, ele voltou, então os que voltam são salvos, como se os passos dele fossem determinantes para a salvação. Não. Nenhum passo humano é determinante para a salvação. O que é determinante para a salvação é o passo de Deus. Deus deu um passo em direção à humanidade, e esse passo salvou. Agora preste atenção, quando esse homem volta, não é porque ele volta, entendo eu, que ele é salvo. Mas ao voltar, me parece que ele testemunha que foi salvo. Porque pior do que estar enfermo é ser curado e não voltar a Jesus. Pior do que viver com lepras nos braços e nas pernas, é viver uma lepra no coração. Talvez esses homens voltaram pior do que estiveram. Mas esse homem, quando volta e se prostra, é como que ele diz assim: agora eu encontrei a salvação. Eu encontrei o Senhor. Não apenas agora se diz respeito à minha fé, às minhas condições, mas eu encontrei o Senhor. Lembra comigo o texto de Gadareno, do Gadareno, Lucas capítulo 8? Quando aquele homem é profundamente impactado e termina aos pés de Jesus, ele pede para Jesus: me deixa ir, eu encontrei a salvação, eu quero ir, eu quero viver com o Senhor, eu encontrei a salvação. Olha comigo, quando os autores do Novo Testamento viram Jesus na sua entrada triunfal, reconheceram que ele era Hosana, o bendito, é o que vem em nome do Senhor. Quando os profetas profetizaram a respeito de Jesus, essencialmente Isaías disse: está aí o Emanuel, o Deus que visita. Agora nós estamos aqui frente a um homem que testificou a sua salvação, em nome de Jesus. Preste atenção, sabe qual é a diferença de alguém que tem uma boa colheita e conheceu a Jesus, e uma diferença de quem não tem que tem uma boa colheita, mas não conheceu a Jesus? Provavelmente seja o resultado disso. Alguns, tendo uma boa colheita, conhecendo Jesus, se prostram e testificam. Quando vão falar, não dizem a respeito dos seus acertos, mas dizem: o Senhor nos visitou. E quando nós dizemos: o Senhor nos visitou, nós testemunhamos que nós fomos salvos pela graça de Jesus. E isso talvez leve outras pessoas. Caminho para o fim, e pensando nesse calendário perfeito, litúrgico, como Deus é perfeito. Essa ideia do Pentecostes, que, como foi falado aqui, não começa em Atos capítulo 2. Você vem desde a antiga aliança. Essa ideia das 7 semanas. Essa ideia do 7 vezes 7, aquele número carregado de perfeição. Olha como Deus é criativo e como Deus respeita os ciclos da vida. Preste atenção. Quando o Moisés escreve o Gênesis, e ele fala a partir da criação, você começa a perceber que a vida tem ciclos. Todos os dias o texto bíblico termina dizendo assim: houve tarde e manhã no primeiro dia. Houve tarde e manhã no segundo dia. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Quando nós chegamos no 6º dia, a Bíblia diz: e Deus viu que era muito bom. Não é só bom, é muito bom. E Deus então determinou que o 7º dia seria um dia do quê? De descanso. E alguns pensam o sábado como uma poltrona e que a gente tem que sentar e ficar descansando. Não, a expressão descanso em relação ao sábado, ela está mais para o gozo. Era como se Deus fizesse-nos todas as semanas reconhecer que os 6 dias de trabalho, nós olhássemos para trás e pudéssemos dizer: Deus nos visitou até aqui,
E nós vamos descansar e vamos aproveitar de tudo que Ele fez. Agora, nesse 7 vezes 7, no 50º dia, Deus institui uma grande festa, que é aquilo que era o perfeito do perfeito, o bom do bom. E nesse bom do bom, essa festa não era uma festa apenas para a gente usufruir, mas era uma festa onde nós devíamos nos alegrar, mas essencialmente nos reconhecer. E hoje, o 50º dia, literal, quando Jesus está à mesa com seus discípulos, Jesus diz algo brilhante. Ele diz assim: eu ansiava muito comer essa Páscoa com vocês. E hoje, exatos 50 dias, há 50 dias atrás, nós estávamos aqui, comemorando aquilo que era de fato o bom do bom do bom. O melhor de tudo. E o que era o melhor de tudo? Depois da Páscoa, com Jesus, contados exatamente 50 dias, no 50º dia, o que aconteceu? Eles estavam ali, reunidos, e começaram a pregar. Houve uma visitação, vocês sabem disso, eles começaram a falar em diversas línguas. Naquele dia, pelo menos 3.000 pessoas se converteram e foram dispersas. Qualquer dia você pega um mapa e vê para onde essas pessoas foram, encheram a terra. E aqui nós vemos essa beleza dos ciclos da vida, como quem, em último lugar, expressa a sua vontade última na construção da humanidade. Se antes, a cada 7 vezes 7, no 50º dia, nós deveríamos comemorar e exaltar a Deus por tudo que Ele fez, agora na sua revelação última, nós o gloriamos e o exaltamos, não só pelas coisas que Ele fez, mas principalmente porque agora Ele veio morar em nós. A beleza do Pentecostes não é apenas observar o que Deus faz, mas essencialmente a sua visitação plena e última. O texto bíblico diz que o Espírito, como profetizado por Joel, o Espírito seria derramado, e seria derramado sobre toda a terra. Então, isso me faz agradecer? Isso me faz agradecer? Todos os dias. Todos os dias. Porque se eu e você formos minimamente honestos, nós vamos perceber que há uma ação gloriosa de Deus, que lá no Antigo Testamento você precisava de um sacerdote, você tinha o sumo sacerdote, você tinha o templo, você tinha o pátio, você tinha o santuário, você tinha o Santo dos Santos. Presta atenção, no nome de Jesus eu termino aqui. Você tem o pátio, você tem o santuário, você tem o Santo dos Santos. Quem é que entra no Santo dos Santos? O sumo sacerdote. Quantas vezes? Uma vez por ano. Olha o que aconteceu. Aquele lugar que era visitado por uma pessoa especial, uma vez por ano, agora se torna todos nós, todos os dias, a todo momento. Isso é no mínimo constrangedor, porque se eu for olhar para mim, percebendo quem sou, o que faço, eu não acharia isso apenas bom, eu acharia também constrangedor, porque há uma incompatibilidade entre nós e o santo. Mas o santo quebrou isso com o seu próprio sacrifício e agora veio morar em nós. Então eu olho para o espelho e vejo essa incompatibilidade, mas não me deprimo, glorio. Eu glorio porque eu não merecia, foi assim que Ele quis. Isso me leva a me prostrar. Isso me leva a reconhecer quem Ele é. Isso me leva a perceber que tudo que nós temos, que tudo que fazemos, deve voltar com um aroma suave. Presta atenção no nome de Jesus, quando queimava aquela gordura no santuário,
Aquilo subia como aroma suave. E Paulo vai dizer: agora vocês são o bom perfume de Cristo. Faz sentido para você? Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos a visitação de Deus. O Pentecostes, que era uma festa, virou uma pessoa. Somos nós. Agora somos nós, a gratidão viva, o bom perfume, onde todas as vezes que entramos num lugar, aquilo exala Cristo, e as pessoas vão reconhecendo Cristo, porque onde nós estamos, Cristo está. E eu estou muito feliz, porque não era para ser assim. Onde eu e você estaríamos, se não fosse Cristo? Você consegue pensar? Mas nós estamos aqui. Ele nos visitou. E nenhum de nós está de mãos vazias. Porque para além de nos visitar, Ele proveu todo o sustento. E é abundante. Deus é bom o tempo todo. Então exerça a gratidão todos os dias. Quando você entrar no seu maquinário, louve ao Senhor. Quando você entrar nos seus celeiros, louve ao Senhor. Quando você entrar nos seus pastos, louve ao Senhor. Quando você sentar em sua mesa, louve ao Senhor, porque não há um bom sequer. Mas o bom Deus tem nos visitado, suprido todas as nossas necessidades. Se alguém um dia contasse para vocês que vieram para cá, há alguns anos atrás, que a história de vocês estaria assim, talvez nem vocês acreditariam. Sim ou não? E por que nós chegamos até aqui? Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu queria orar com você e por mim, para que a gente não saia dessas portas como aqueles que foram curados, mas não voltam para agradecer. No nome de Jesus. Se você puder e quiser, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, levante no seu coração pelo menos 2 ou 3 motivos de gratidão. Coloque isso diante de Deus. Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Porque nós estamos aqui. Não é porque somos fortes, não é porque somos inteligentes, não é porque temos as melhores decisões. Nós estamos aqui porque a Tua graça nos acompanhou em cada passo que demos, em cada decisão que tomamos. O Senhor está e esteve conosco. Nós bendizemos ao Senhor, porque para além das nossas necessidades, o Senhor tem colocado sobre as nossas mãos aquilo que vai muito além do que pedimos, vai muito além do que pensamos, vai muito além do que programamos. O Senhor tem nos surpreendido de tempo após tempo, e nós voltamos aqui, na comunhão dos santos, para dizer: o Senhor é bom, e a Tua misericórdia dura para sempre. Pai, nós reconhecemos que tudo o que temos vem das Tuas mãos, mas nos prostramos diante de Ti. Nós nos prostramos diante de Ti, porque o Senhor é o Senhor da nossa vida. O Senhor é o dono da nossa história. O Senhor nos conhece. E nós não queremos perder a condição e a essência de quem somos. Nós somos Teus filhos. Mas reconhecemos todo o Seu senhorio. O Senhor é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E Pai, que toda essa ação possa testificar aqueles 75% que aqui vivem e ainda não congregam, que nós, quando bendizemos o Senhor, quando nos prostramos aos Teus pés, declaramos a todos que fomos salvos
pela graça de Jesus. Pai, no nome de Jesus, que esses irmãos e irmãs que ainda vivem aqui possam perceber pela presença da Tua igreja o Teu amor e a Tua salvação, que sejamos o bom perfume, que sejamos o testemunho, que nessa festa onde vamos almoçar, onde vamos tomar café, onde vamos cantar, que o centro de tudo aqui seja o Senhor, que nenhum de nós saiamos daqui fazendo contas como quem acertou. Pelo contrário, que ao olhar os números, nós possamos dizer: Senhor, o Senhor nos visitou. O Senhor nos visitou. Em nome de Jesus. Amém.